Bem-vindo ao ambiente ArtCalc, um espaço onde debatemos a respeito de ciência e tecnologia. Hoje vamos dar continuidade ao curso de introdução à calculadora ArtCalc, que criei para auxiliar no cálculo numérico de aplicação científica. Se você não assistiu à aula anterior, consulte na descrição deste vídeo. Você pode acessar a todas as aulas no meu site, que está na descrição também. Hoje vamos falar da função JULD e da sua inversa, GregD. Ambas funções têm a ver com o calendário. JULD quer dizer Julian Day, ou dia juliano. Os astrônomos se acordaram em adotar uma notação em que não se considera o ano e o mês, e sim uma data definida pelo valor do dia. Desde 1849, Sir John Frederick William Herschel adotou a ideia de Ludwig Ideler em 1825 para denotar uma escala linear e contínua da contagem do tempo em dimensão histórica, que ao meio-dia de 31 de dezembro de 1899 seria equivalente ao dia juliano 2.415.020.0. Essa data passou a determinar a época conhecida como 1900.0. Por que 31 de dezembro e por que a meia-noite? Há uma série de considerações a respeito. A primeira delas é que, para o astrônomo, a parte útil do dia era a noite, e fica mais fácil contar o tempo a partir das horas sem quebra na contagem de um dia para o outro à meia-noite. Essa quebra levou a alguns mal-entendidos que talvez eu vá contar em outra ocasião. Mas também essa coisa de começar o dia num horário da véspera não tem nenhuma novidade. Os calendários judeu e muçulmano iniciam o dia no horário do pôr do sol da véspera. Então, não havia nenhuma novidade disso, já tinha precedentes. Agora, por que o valor 2.415.020.0 para o meio-dia do dia 31 de dezembro de 1899? Escolheu-se o dia juliano 0 como sendo ao meio-dia de 1º de janeiro de 4.713 a.C. Admitiu-se que esta era a data da mais antiga documentação histórica. Para usar a função JULD, precisamos entrar com os dados num formato especial. Isto porque JULD calcula o dia juliano a partir de uma data do calendário gregoriano, que é composta de dia, mês e ano. Por exemplo, qual seria o dia juliano para a data de 29 de setembro de 2025 a 0 hora? Entramos com 29, em seguida entramos com 2 pontos. Como é que tiramos 2 pontos? Clicamos na inversa e onde estava o ponto virou 2 pontos. A gente pode introduzir então. Você pode também entrar com 2 pontos no teclado, dando a mesma. Agora entramos com o mês, entramos com 2 pontos novamente e finalmente com 2025. Agora eu devo entrar com as unidades. Por que tem que entrar com as unidades? Porque você tem que dizer para a ArtCalc o que representa o que nos valores separados por 2 pontos. O primeiro é o dia, o segundo é o mês, o terceiro é o ano. Dessa forma, você pode entrar no formato que for, americano, o europeu ou o ISO. No caso do americano, primeiro o mês, como setembro 29, e depois o ano. O ISO faz exatamente o contrário, ano, mês e dia. Entrando com as unidades corretamente, correspondendo aos valores que você entrou na unidade de valores numéricos, então a ArtCalc vai saber fazer a conversão tranquilamente. Desde que coloque corretamente,
a ArtCalc vai calcular conforme o indicado. Como é que você entra com as unidades? Como todas são de tempo, tem que entrar uma por uma. Primeiro, escolhe o dia e clica na unidade de registro de unidades. Depois, escolhe o mês e clica novamente no registro de unidades. E, finalmente, o ano e clica novamente no registro de unidades. Então, você tem no campo de unidades aquelas que correspondem exatamente à data introduzida no campo de valores numéricos de X. Tudo isso você pode fazer usando o teclado, com Page Down, A, e depois clique em U. E aí Page Down, E, e depois U. E finalmente Page Down, Y e U. Dá no mesmo. Agora você clica no botão JUD ou no teclado a letra J. Adota o formato de ponto flutuante fixo e aí você tem o dia juliano para a data de 29 de setembro de 2025 às 0 hora. Agora você vem e pergunta: e daí? No que isso pode interessar? Boa pergunta! Então fique sabendo que o sistema financeiro utiliza exatamente o mesmo algoritmo para calcular o dia juliano. Talvez não seja lá em 4613 a.C., a origem é mais para cá, mas o algoritmo é exatamente o mesmo. E para quê? Bom, hoje em dia com esses smartphones a coisa é feita automaticamente. Mas antigamente, quando você esquecia de pagar algum boleto, você tinha que calcular a mora, ou seja, os juros em cima dos dias em atraso. Digamos que você encontre em seus guardados um boleto que você percebe que não pagou. E você recebe uma correspondência dizendo que você está prestes a ser negativado no SPC, na Serasa, dívida pública ativa, enfim, o mundo vai virar de cabeça para baixo. E o valor da cobrança é absurdo e você desconfia do cálculo. E aí você vai no boleto e vê lá que o valor do boleto é de R$ 355,25. A multa por atraso é 3% e a mora é de 0,3% ao dia. O vencimento é no dia 14 de março de 2010. Então vamos calcular o dia juliano para 14 de março de 2010. Você põe 14 de 3 de 2010 e escolhe o dia, carrega, escolhe o mês, carrega. Eu estou clicando na tecla U do teclado, tá? E escolho o ano e clico aqui. E aí calculo o dia juliano. Tirando a diferença para o dia 29 de setembro de 2025, que seria hoje, hipoteticamente, você chega a 5.678 dias. Uau! Multiplicamos por 0,3. E agora vamos apagar a unidade de dia, clicando 2 vezes aqui. E aí, somamos com 3%. Entramos com 355,25. Desculpe, 25. Trocamos o X com Y para calcular a porcentagem. Calculamos a porcentagem. Dá R$ 6.061,98 e somamos para saber quanto devemos. Deu R$ 6.417,236. Você vai lá
Olhando na cobrança, você vê que o valor que eles querem é R$ 6.417,24. E pensa, sacanas, eles arredondaram centavos. Por outro lado, digamos que você receba uma intimação para se manifestar a respeito de uma questão em 45 dias a partir da data do recebimento. Você recebe a intimação e olha o dia de hoje na folhinha e vê que é 30 de setembro de 2025. Então, qual a data limite desse prazo? Você entra com a data 30 de setembro de 2025, entra com as unidades de dia, mês e ano e calcula o dia juliano. Agora você soma 45 dias. E converte novamente para a data gregoriana. Você vai, então, tem um limite de tempo até o dia 14 de novembro de 2025. Agora, cuidado! Este formato de data civil, data gregoriana, só funciona para o botão JUL-D, para essa função. Qualquer outra operação no ASCII vai levar a um outro resultado inesperado. Por exemplo, veja, aparece esse símbolo aqui, quer dizer not a number, não é um número. Para resolver isso, basta clicar e limpar a pilha e vai ficar tudo bem. Enfim, o dia juliano é essencial na astronomia, especialmente no cálculo de sistemas de referências, na órbita de planetas, satélites, cometas, asteroides, em dados na astrofísica. Se você quer seguir nosso curso e se aprofundar no cálculo astronômico, é bom conhecer bem a técnica de cálculos do dia juliano. Agora, você que está assistindo assim por curiosidade, fique sabendo que o cálculo do dia juliano pode fornecer outras informações que não constam nos livros ou vídeos sobre história. Por exemplo, dia da semana. Vamos ver em que dia da semana o Brasil foi descoberto. Faz diferença? Não, acho que não. Talvez assim por uma questão esotérica, mística. Ou então realmente pode interessar. Que seja. Entramos com 22 de abril de 1500. 22 de abril de 1500. Entramos com as unidades, dia, mês e ano. Calculamos o dia juliano, colocamos em formato fixo. E agora a gente entra com 1,5 dias. Somamos e transformamos para semanas. Como é que faz? A gente transforma, a gente escolhe a unidade de semana, converte, e agora a gente quer tirar a parte inteira, só ficar com a parte fracionária. Então nós fazemos o quê? Tiramos aqui a parte fracionária e agora a gente novamente converte para dias. E nós temos então o número 3. Olhamos para a tabela onde convertemos o valor obtido e o dia da semana, tal que o valor corresponde ao ordinal do dia. E a gente vê que é quarta-feira. O Brasil foi descoberto numa quarta-feira. Poderíamos nos perguntar em que dia da semana caiu 15 de novembro de 1889, o dia da proclamação da República. O que sabemos dessa proclamação é que ela foi feita pelo Marechal Deodoro da Fonseca, um monarquista. O Marechal Deodoro
herói da Guerra do Paraguai, já tinha se manifestado em diversas ocasiões sua preferência pela monarquia. Disse ele em um de seus artigos: "O único sustentáculo do nosso Brasil é a monarquia. Se mal com ela, pior sem ela." E mais, ele se encontrava muito doente, com ataques de asma. Deixou de comparecer a compromissos, na cama, passando mal. O que levou o Marechal Deodoro a mudar tão radicalmente a sua ideologia? Parece que o motivo dessa virada de casaca foi o ciúme. E não foi da esposa. Aliás, não era de bom tom ter ciúme de esposa. Coisa vulgar. Quem dobrou o coração do Marechal foi uma baronesa gaúcha que não correspondeu aos clãos amorosos do fogoso general alagoano. Ah, essas gaúchas! De qualquer forma, uma informação envolvendo seu rival chegou aos ouvidos do sofrente Marechal. Então ele levantou-se, vestiu a farda, foi ao campo de Santana e proclamou a República no Brasil. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. E assim, com a expressiva votação de 129 votos, o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu como primeiro presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Original, hein? Depois, talvez por ver que seu estratagema amoroso não funcionou, ou ele viu o tamanho da bobagem que tinha feito, o Marechal Deodoro renunciou em 23 de novembro de 1891 e retirou-se da política, deixando o cargo de presidente para o seu vice e conterrâneo, o Marechal Floriano Peixoto. Cá entre nós, um carniceiro. E aqui nós vemos como a dor de cotovelo serve como força motriz da história. Desde a Guerra de Troia, na antiga Grécia, até a proclamação da República no Brasil, passando por Inês de Castro, Otelo e Desdêmona, e a morte do Barbosinha. Quem foi Barbosinha? Não sei. Não tem Barbosinha? Não tem Barbosinha. Então vamos ver que dia da semana foi feita a proclamação da República. Entramos com 15 de novembro de 1889. O dia da semana, o mês e o ano. Convertemos para o dia juliano, somamos com um dia e meio, convertemos para semana, convertemos semana aqui, extraímos a parte inteira para ficar só com a parte fracionária, voltamos para dia, e é 5. Verificando na tabela de conversão para o dia da semana, nós vemos que 5 corresponde à sexta-feira. No dia 16 de novembro de 1889, o Brasil acordou sob a República. Até que o nosso genial poetinha, Vinícius de Moraes, em sua obra-prima O Dia da Criação, poderia acrescentar mais uma rima,
no final da parte recitada, na histórica gravação com o quarteto em si no backing voices. Cirurgia plástica. Porque hoje é sábado. E dando os trâmites por findos, Porque hoje é sábado. à perspectiva do domingo, Porque hoje é sábado. E o Brasil acordou república. porque hoje é sábado. E aqui terminamos mais uma aula a respeito da calculadora ASCII-Calc. Se você gostou, dá um like aqui para agradar o algoritmo do YouTube. Ou então vá para o meu site, que também está na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar as outras aulas, além de outros cursos, artigos, debates, enfim, tudo aquilo que tem interesse do ponto de vista da ciência e tecnologia. Então, até a próxima e tudo de bom!